Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Inicialmente, nós queremos dizer que esse texto fala cheiro de morte e cheiro de vida. Não sei se você já sentiu cheiro de morte. Não é cheiro da morte, é cheiro de morte e cheiro de vida. Numa primeira leitura, a nossa razão parece que quer dizer, isso não existe, é simbólico, e a gente passa para o verso seguinte. Mas o texto, ele é importantíssimo, ele é revelador. Tanto é que no versículo Paulo diz assim: mas quem é suficiente para entender isso? Quando ele diz quem é suficiente para essas coisas, ele está perguntando: você está à altura deste ensinamento? Você está à altura de compreender isso? É o que ele está falando quando ele aborda esse assunto. Então, como introdução deste assunto, eu quero lembrar com os irmãos aquilo que para a gente é indiscutível, que luz e trevas não coabitam, que morte e vida não coabitam. Nós sabemos que as duas coisas existem. Luz existe, trevas existe. Reino dos céus é real e reino das trevas é real. Morte é real e vida é real. Porém, essas coisas não coabitam. Onde uma prevalece, a outra enfraquece. Onde uma reina, a outra morre. Elas não têm como coabitarem para sempre. Elas estão sempre em batalha, é uma guerra. Então, nesse mundo em que vivemos, eu digo no mundo e em qualquer lugar do mundo, quando você vê o mundo abrindo espaço para as coisas de Deus, ou para Deus, do jeito mundano de ser, religião, produções, filmes, teatros, representações, com certeza isso levará as pessoas para longe de Deus. O mundo nunca fará nada em prol da luz. O reino das trevas nunca fará nada em prol do reino de Deus. É cilada. Foi Jesus quem nos ensinou isso. Isso para nós é indiscutível. Ele disse, olha, eles não coabitam, não se engane, o inimigo não está dividido, ele não faz isso, ele trabalha sempre para matar, roubar e destruir. Portanto, em qualquer lugar deste mundo, que você vê o mundo se interessando ou abrindo caminho, falando de Deus, é armadilha. Ele nunca vai levar ninguém a Deus. Pelo contrário, nós vamos ver no texto de hoje que o Deus deste século, o interesse dele é cegar o entendimento das pessoas. Para quê? Para que não lhes resplandeça a glória de Deus que há em Cristo Jesus. Então não há interesse nenhum do mundo, do reino das trevas, que você conheça a glória de Deus que está revelada em Cristo Jesus. Então, queridos, quando o termo fala de cheiro, de morte, nós sabemos que cheiro
a gente percebe através do olfato, né? É o nosso membro que nos faz a gente sentir as coisas por intermédio dos odores. Olfato. Podemos chamar aqui de faro. Não somos animais, mas é onde a gente fareja o que está acontecendo no ambiente. Ele nos avisa se o ambiente do alimento está contaminado, se você corre perigo, se tem cheiro de alguma coisa que pode atingir a sua vida. O tempo todo você é orientado por ele, você é abençoado por ele. E o texto aqui Paulo separa, ele chama a morte de cheiro e a vida de aroma. E quando ele fala quem é suficiente para isso, ele vai nos ensinar que uma criança não está à altura de entender isso. Uma criança, ela tem olfato, mas ela não percebe o perigo do alimento contaminado, do ambiente contaminado, se aquilo vai destruir sua vida. Ela não está à altura. Um adulto, sim, em se falando do corpo. Porém, aqui, Paulo está falando de uma contaminação da vida e não do corpo. Um perigo que os vivos correm. Por que eu falo os vivos? Porque neste mundo tem mais morto-vivo do que morto-morto. Eles estão vivendo por aí, morrer é questão de tempo. Já aprendemos isso aqui com Jesus, com a palavra. Mas também tem os vivos, aqueles que estão aguardando a morte para entrar na vida. Geralmente nós tememos pela nossa vida. Às vezes tem pessoas que têm medo do mundo dos mortos, mas eles não oferecem o menor perigo. O perigo são os mortos que ainda estão vivos. Por quê? Porque eles estão mortos, eles trabalharão sempre em prol do reino da morte, que não coabita com o reino da vida. E se nós estamos vivos em Cristo Jesus, nós corremos perigo. Não é tão difícil de entender. Nosso maior temor nessa vida, para não usar a palavra medo, que muita gente confunde o medo bom com o medo ruim. Ah, tem medo bom? Tem. Aquele que te protege de fazer coisas absurdas. Tem medo ruim? Tem. O medo das coisas irreais, o medo fóbico. Mas o medo bom, ele te protege. Você tem medo de altura, você tem medo de águas profundas, você tem medo de fogo. E isso te impede de você arriscar sua vida. Então, o maior medo de alguém que tem a vida é perder a vida. O maior medo de um salvo é perder-se. Se ele não tiver esse medo, ele já está perdido. Se o maior medo de um salvo não for perder-se, ele já está perdido e não sabe. Por quê? Porque ele tem muito a perder. Então, o texto vai nos levar a esta compreensão. O maior medo de um salvo é perder a sua salvação. Assim como nessa vida, o maior medo de um vivo é morrer, porque se ele morrer, todas as outras coisas morrem com ele. Se ele viver, ele vai levando a vida e vai resolvendo os problemas. O maior medo de um vivo é morrer. O maior medo de um salvo é perder a sua salvação, ele tem maior temor. Se ele não tiver, se uma pessoa não tiver medo de contaminação, é porque ela está contaminada. Se uma pessoa não tiver medo de sujar-se, é porque ela está suja. Todo limpo teme a sujeira. Todo puro teme a contaminação. Ele não arrisca sua vida a troco de nada. Toda mentira é temida na vida de quem não é mentiroso. Mentiroso não. Mentiroso, ele já está na mentira. O ódio, ele é temido na vida de quem ama. Não é temido na vida de quem odeia. Já está afundado no ódio, já está afundado na mentira. Então ele não teme essas coisas. Isso é nocivo à vida dele, isso é destrutivo, isso cheira a morte. Mas ele não teme porque ele já está morto. Ele já está nessa situação. Nós sabemos disso porque nós temos a nossa vida e na vida a gente não arrisca tudo. A gente vê o tempo todo na internet, na televisão, na vida real, pessoas que perdem a vida porque eles arriscam a vida de maneira tola. Arriscam tudo. Aquele que ama a vida, não. Você não atravessa um rio de águas profundas se você não sabe nadar. Você respeita a velocidade, você respeita a água profunda, você respeita a altura, você respeita o fogo, você respeita o perigo. Porque você é um ser vivo e você quer viver e você teme por sua vida. Então, queridos,
ninguém arrisca tudo. Imagine quando Paulo está falando da vida eterna, em glória, em honra, em riqueza insondável, tudo aquilo que ele ganhou de graça pelo amor de Deus, pelos méritos de Jesus, e que isso é dele. Está no nome dele, a Bíblia fala do seu nome pessoal, escrito no livro da vida, o cancelamento da dívida, a adição do amor, da justificação, da regeneração, os feitos de Deus creditados para você, e agora você não vai arriscar tudo isso. Eu sei que a maioria das pessoas não pensam nisso, eles temem só nessa vida. Essa vida, é bom você não arriscar tudo, mas todos um dia vão partir. Eu estou falando da vida eterna, dessa vida de riquezas incomparáveis, de honra, de glória. São maravilhas eternas de Deus que Ele, por sua graça e amor, ofereceu à humanidade através de Jesus Cristo. Nós que cremos em Jesus, temos isso. Pelos méritos de Jesus, pelo amor de Deus, isso é meu, isso é seu. Agora, nós vivemos num mundo onde a gente corre perigo, existe o reino que mata, rouba e destrói. Tem o reino da vida, que é o reino de Deus, que Ele dá a vida em Cristo Jesus para aqueles que estavam mortos. Agora tem o reino daqueles que estão mortos, que querem matar aqueles que estão vivos. O perigo é constante. Então o versículo 14, ele começa dizendo assim, mas graças a Deus, vou repetir o 14 que a gente leu, graças, porém, a Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então esse versículo está dizendo assim, olha, em Jesus, Jesus é igual. Em Jesus nós temos vida e vida eterna. Em Jesus nós temos felicidade e felicidade eterna. Em Jesus nós temos honras e riquezas eternas. Nós temos sucesso pelos méritos dele. Jesus não conhece derrota. Tudo em Jesus. Porém, se a pessoa estiver vivendo a sua vida e ela não está vivendo em Jesus, ela está morta. Não existe vida fora dele. Então isso aqui não tem nada a ver com saber que Jesus existiu, que Ele morreu na cruz, conhecê-lo. Não, fala da experiência de viver nele. Se uma pessoa estiver tentando ser feliz e não em Jesus, o texto está dizendo, olha, essa tentativa é vã. Vai morrer tentando, não existe felicidade plena e para sempre, a não ser em Jesus. Se uma pessoa estiver tentando fazer sucesso na vida e está procurando, se esforçando, o texto está dizendo, olha, se não for em Cristo, o final dessa labuta, dessa procura, será horrores, trágico, tragédias. Não existe sucesso fora dele. Deus preparou tudo o que Ele tem da parte dele, compatível com a sua grandeza, com o seu amor, que é infinito, insondável para nós, em Cristo. Qualquer coisa que você estiver pleiteando, se esforçando, lutando, fora de Cristo, é vão. Eu vou usar o termo riqueza, embora eu prefiro muitas vezes usar glória, porque quando fala de coisas eternas, o termo mais usado é glória. Se alguém estiver tentando fazer riqueza na vida, e ele não estiver em Cristo, ele vai ver que quem não está em Cristo, no fim, termina sem nada, inclusive sem a própria vida. Todo esforço foi em vão, toda labuta foi em vão. Então, Jesus é o tudo que Deus preparou para a humanidade e ofereceu gratuitamente. Ele é o cuidado de Deus. Ninguém pode falar um dia, Deus não pensou em mim, Deus não se importou comigo, Deus não me valorizou, Deus nunca me deu nada. Não, Deus deu Jesus para todos igualmente. Não deu mais para um e menos para outro. Mas tem gente que tem mais. Depende da busca de cada um. É como o sol. Se aquece quem se aproxima mais. Se esfria quem se distancia mais. Ele está lá no mesmo lugar para todo mundo. Igualmente. Então, queridos, o texto está falando que o triunfo, ele existe em Cristo Jesus e sempre.
para entendermos melhor o que Paulo está dizendo, vou usar o corpo como exemplo para falarmos da vida. Então, porque de corpo a gente entende um pouquinho mais do que de vida. Quando a gente fala da vida toda como espírito, alma e corpo, muita gente já perde o raciocínio. Usando o exemplo como corpo, você sabe que o seu corpo ele é alertado pelo cheiro, muitas vezes. Quando você está em dúvida se o alimento é veneno ou comida, você o cheira. Você percebe o ambiente e aquilo te protege. Bem, o cheiro de morte. Se um corpo não for alimentado, você não precisa ser um douto para entender que ele vai adoecer, ele vai complicar, ele vai morrer. Por mais belo que ele seja, por mais saudável que ele seja. Imagine alguém dizendo de alguém, olha, ele é fantástico, mas ele não se alimenta. Quanto tempo? Isso não vai durar muito tempo. Ele não se alimenta. Se ele se alimenta de besteiras, de porcarias, é questão de tempo. Se ele come coisas que não prestam, ou veneno, ou não come nada, qualquer pessoa, no uso da sua razão normal, vai dizer, olha, é questão de tempo, estou sentindo cheiro de morte aí, vai. Não é o cheiro da morte, é cheiro de morte, está desenhado. Ninguém vai falar, ele não comeu e aconteceu isso. Não, é claro, todo mundo sabe disso, que se ele não se alimentar, ele vai morrer. Paulo está se referindo a Jesus, que é o pão da vida, que é o evangelho, que é o alimento espiritual, e que a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. E não precisa ninguém me avisar, não precisa ninguém te avisar. Você sabe por você mesmo, você está à altura de perceber isso. Que se você perceber que o teu corpo dá sinais de que se você não se alimentar, você vai adoecer, você precisa fazer alguma coisa. Você está à altura disso. O corpo está mandando mensagens, ele está mandando mensagens de socorro. E você precisa comer. E quando eu falo comer, é ter a experiência de comer. Não adianta ir onde tem comida e não comer. Imagine se você fosse no restaurante todos os dias e não comesse nem um dia. Então não adianta ir lá no restaurante e só ir. Não adianta chegar lá e falar, olha, aqui é ótimo. Ou indicar para alguém, ou chegar lá cantar, ou fazer um bom relacionamento. Não, você precisa comer, se alimentar. Senão é fato indiscutível que você vai adoecer e vai morrer. E todos nós temos como temor principal da nossa vida perder a vida. Então, o meu maior medo é perder a vida. E quando eu falo de vida, estou falando de vida eterna. Eu preciso cuidar o tempo todo para que isso não aconteça. Porque a minha vida que eu herdei de Adão, eu já herdei morta. Agora, que eu ganhei de graça de Deus em Cristo Jesus, essa não, essa é uma vida para sempre. Eu só não posso deixar ela morrer. E eu tenho por mim mesmo altura, capacidade, você tem por você mesmo, de sentir o cheiro de morte se aproximando. Não precisa ninguém me falar, ninguém te falar. Assim como se você for atravessar um rio de águas profundas, não sabendo nadar, está desenhado, você vai morrer. Se você desrespeitar as coisas que matam, você vai morrer. É comum no tempo em que nós vivemos, as pessoas não terem paladar pela palavra de Deus. Elas vão morrer. É questão de tempo. Paulo falou, dá para ver o cheiro de morte. Ele falou, nós não somos como os muitos, já existia na época de Paulo, que ficam mercadejando a palavra. São as pessoas que diluem a palavra e criam aquilo que nós chamamos de os alimentos de aroma artificial. Se refere, cita ela, usa o nome de Deus para iludir. É um mundo tentando dar uma de céu para fazer as pessoas não irem para o céu e ficar no mundo pensando que estão com Deus. Assim, ele vai estar perdido, mas nunca se sentirá um perdido. Ele vai estar morto, mas ele não se sentirá um morto. Perdeu a percepção, perdeu a capacidade de sentir o cheiro da morte, falar isso aqui vai me matar. Por quê? Porque ele esqueceu que luz e trevas não coabitam, morte e vida,
ele acha que todo mundo pensa assim, ele pensa também, e como o inimigo enganou o mundo todo, seduziu o mundo todo, ele é enganado também. Quando Paulo diz assim, você está à altura de perceber isso, é só uma questão de não querer se enganar. Então, se você perceber que você não tem paladar pela palavra de Deus, você deve correr para Jesus em oração. O que você faz quando você percebe que você não tem apetite, você está 2, 3 dias sem comer? Você não corre para o médico? O que você faz se você notou que você não consegue fazer as coisas básicas para te manter vivo? Você corre em alguém que pode te ajudar e diz, olha, o que eu faço? E o que ele falar, você vai fazer. Porque você não quer morrer, você está vivo, você não quer morrer. Paulo está dizendo assim, olha, nós temos da parte de Deus a vitória em Cristo. Deus já deu para nós em Jesus uma vida de triunfo, uma vida maravilhosa, uma vida de honra, de riqueza, de glória sem fim. Quem está vivendo a vida dele que não está em Cristo, tudo isso ele acabou de perder. Ele nem ganhou. Ele não aceitou a proposta. E se ele estiver vivendo fora de Jesus, tudo isso já está perdido. Nós que estamos vivos, nós que aceitamos a proposta de Deus, e tudo isso está acreditado pelos méritos de Jesus, no meu e no seu nome, na nossa vida, a ressurreição, a vida eterna, as riquezas eternas, a glória eterna. Porém, você precisa manter isso vivo, porque tem gente morto hoje que estava vivo ontem. Ele se descuidou. E tem gente que estava morto ontem e está vivo hoje. Ele, no tempo das suas oportunidades, ele foi aquela ovelha perdida que foi achado. Então tem muita gente hoje que tem o seu nome no livro da vida, está vivo eternamente para Deus, com a vida que Deus deu para ele em Cristo Jesus, e ontem ele não estava vivo, hoje está. Hoje tem muita gente que está morto, mas já esteve vivo. E o que aconteceu? Gradativamente, foi se justificando no seu próprio tribunal, o Espírito Santo foi conduzindo o rebanho, ele foi perdendo a capacidade de ouvir a sua voz, foi enfraquecendo, não se alimentou. Primeiro desaparece o desejo de orar, de ser fiel, de cantar, de ouvir, de se alimentar. Quando ele percebe, se percebe, já está morto. Como o filho pródigo, que no último momento da sua vida, ele falou, eu estou morrendo, na casa de meu pai tem comida. Por que eu estou morrendo de fome? O que eu fiz com a minha vida que eu estou num lugar onde não tem comida? Então, queridos, nós achamos que dentro da igreja não tem morte. Não, o reino da morte, ele só ataca onde tem vida. Um morto não sente cheiro de morte. Como um sujo não sente sujeira. Como um perdido não sente que está perdido. Da mesma forma como nós oramos e pedimos a Deus graça e trabalhamos para tirar quem está no reino da morte, o reino da morte se ocupa em contaminar quem está vivo. Trabalham para isso. Quer confirmar? 2 Coríntios capítulo 4, Paulo continua no assunto com muita profundidade. Aqui no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia de Deus que nos foi feita, não desfaleçamos. Eu não li do 2 até chegar aqui, mas ele está falando assim, nós que recebemos a vida de Deus que Ele propôs em Cristo Jesus, uma vida insondável, maravilhosa, rica, gloriosa, feliz. Falou, você vai ser atacado pelo reino da morte, aqueles que estão a serviço daqueles que contaminam, que infectam. E ele começa dizendo aqui no 4, olha, tendo este ministério, segundo a misericórdia, nós não podemos desfalecer. Você tem que ser firme. Pelo contrário, diz o 2, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência a todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele diz, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século, você sabe, é o diabo. Aí Paulo está dizendo, sabe o que o diabo fez?
O diabo criou um paralelo de Deus, um paralelo de palavra, ele criou esse alimento artificial que Paulo diz, os que ficam mercadejando a palavra, aqueles que não querem ter a experiência de comê-la, de se alimentar, de se nutrir periodicamente, o tempo todo. É ela que vai te dar lucidez, é ela que vai te iluminar. Paulo falou assim, olha, o inimigo, sabe o que ele fez? Ele atuou contra os que estavam vivos e cegou o entendimento deles. Eles estavam morrendo de medo de que o diabo fosse roubar a carteira deles, o dinheiro deles. Não, ele não estava interessado nisso, não. Isso aí ele oferece. Essas coisas, para quem quer fazer acordo com ele até oferece. Ele queria roubar neles, sabe o quê? O entendimento para que não resplandecesse dentro deles a glória revelada no Evangelho por Deus em Cristo Jesus. Ele não quer que resplandeça na nossa vida a glória de Jesus. Que essa glória de Jesus é nossa. Ele não fez por ele é Deus. Fez por mim e por você. Só que o inimigo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você creia nisso. Ele não quer que você pense nisso. Ele quer que você entenda que tudo é religião, que tudo é Deus, que tudo está bom. E que a palavra de Deus não é alimento. Esse negócio de Jesus falar, eu sou o pão da vida, isso deve ser simbólico. Como é que ele é um homem, ele é um pão, ele pode ser comido? Não, ele é o verbo, ele é a palavra. Todos nós que estamos aqui já tivemos a experiência de sermos transformados pela palavra. Quando nós a ouvimos e recebemos no nosso coração, nasceu um outro eu dentro de mim. Morreu um e nasceu outro. Ela tem vida, ela tem poder. Só que o tempo vai passando e a gente vai se descuidando, que a gente tem muito a perder. E que os maiores perigos da vida não é esse que a gente enfrenta de alguém tirar a nossa vida nesse mundo. Os maiores perigos da vida é aqueles de você se descuidar e perder a vida como Deus a te deu em Cristo Jesus. Muita gente vai dizer, nem conheço. É exatamente isso que o diabo faz, ele rouba o entendimento. Por isso as pessoas não dão a mínima para essas coisas. De palavra de Deus, de culto a Deus, de louvor a Deus, de ser fiel a Deus, de relacionar-se com Deus, porque eles não têm esse entendimento. Foi roubado. Esse entendimento foi roubado pelo inimigo e o inimigo não quer que as pessoas tomem conhecimento disso. O alerta do apóstolo, na unção do Espírito Santo, ele está dizendo, olha, nós somos maduros para entender isso. Nós somos maduros para entender que se você desrespeitar os perigos, você vai morrer. Que se você desrespeitar aquilo que é essencial à vida, você está agredindo a sua vida. E essa vida que nós temos ela agora em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma vida que quando você alimenta ela, isso vai iluminando a sua vida. Olha a continuação da leitura do capítulo 4. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. É esse cuidado meu e seu, nosso, de você ter paladar, sensibilidade, interesse, de aproximação, de relacionamento, de oração, de alimentação. É isso que vai deixando a sua vida cada vez mais iluminada, vai te libertando de ser um mero religioso, porque a religião não leva ninguém para Deus. A religião ela se coloca como uma atravessadora e pega para ela tudo aquilo que é devido a Deus. A glória que pertence a Deus, o culto que pertence a Deus, o testemunho que deve ser dado a Deus, vai tudo para ela, para a denominação. A mesma coisa é o mundo. O mundo, quando mostra o holofote para as coisas de Deus, desconfia. Não pertence ao mesmo reino, eles não coabitam, eles não trabalham em lugar nenhum. Paulo diz, você pode sentir o cheiro de morte. Porque quantas vezes a Bíblia, Jesus advertiu, falou, olha,
O mundo é inimigo de Deus, e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, em qualquer lugar neste mundo, que você vê o mundo falando para as pessoas de Deus, não tem nada de Deus ali. Eles vão te levar para longe de Deus, é engano, é laço, é cilada. E como você vai ser iluminado com isso? Recebendo a iluminação. Como que a gente é iluminado? Ele diz, se alimentando do Evangelho. O Evangelho é a revelação, Jesus é o verbo que se fez carne, o Evangelho vai revelar Jesus, e Jesus é a revelação de Deus, e essa iluminação de Deus passará pela nossa vida, a ponto de você ter aroma de vida, para quem está vivo. Quando você for vivendo a sua vida por aí, você que está vivo, e encontrar alguém também que está vivo, ele vai sentir o aroma, falar, tem um vivo aqui. A comunicação, a comunhão. Ao mesmo tempo que quando você se relaciona com gente que está na morte, eles vão sentir que você não cheira bem. Às vezes um cristão, quando ele entra numa rodinha, alguém percebe que ele é cristão, ele esparrama a rodinha, é como se fosse um mau cheiro. O papo estava fluindo, até que você falou assim, ai, glória a Deus. Pronto, acabou. E lá veio a Bíblia, e o glória a Deus. Paulo falou assim, é isso mesmo, é cheiro de morte para quem se perde. Falou, para aqueles que vão se perder, quem está vivo cheira morte. É um mau cheiro. Da mesma forma que se você estiver num ambiente de vida e alguém vir com um papo de morto, você fala, ei, desafinou. Linguajar de ódio, linguajar obsceno, linguajar de mortos, linguajar de religião, aquilo cheira mal para quem está na vida. Ele falou, então nós temos os dois aromas. Você tem cheiro de vida para quem está vivo e cheiro de morte para quem está morto. Veja que a Bíblia fala com muita clareza, está na superfície da carta, dizendo os que são salvos e os que se perdem. Vai falar para o mundo que eles estão perdidos. Não, são perdidos que jamais se sentirão perdidos. Eles não têm o menor temor de perder. Você pensa que o mundo está com medo de perder sua salvação? Não, um perdido não tem medo de perder sua salvação, ele está perdido. Ele não tem essa sensibilidade, ele não tem essa preocupação. Ele nunca vai dizer, eu preciso orar, eu tenho que falar com Deus, eu preciso me alimentar, eu estou enfraquecendo. Eu preciso de sentir o colo de Deus, o braço de Deus, o aroma de Deus, a presença de Deus. Não, ele está perdido, está morto. Ele nunca, já um vivo não, um vivo ele vai sentir essa necessidade. Ele vai procurar um espaço na sua vida, no seu tempo, um momento. Ele tem altura para isso. Ele não é uma criança que ela não percebe os ataques à vida, a agressão da vida. Ela não sente cheiro de perigo. Ela não sente cheiro de inimigo. Não, ela é criança, ela não está à altura para isso. Paulo falou, vocês estão à altura. Quando ele diz assim, olha, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Está dizendo, Deus olha para a minha vida e para a sua vida e está acreditado lá no seu nome tudo que Jesus conquistou. E Jesus é o Filho bendito, é o Filho amado, é o Filho fiel, é o Filho da obediência, é o Filho que venceu a morte, Ele que sustentou todas as coisas com o poder do seu sangue. E Deus olha para mim e para a sua vida e sente em você aquele aroma de todos os méritos de Jesus na sua vida. Você não vai viver arriscando tudo isso. Você não vai fazer como os tolos dessa vida faz. Alguém que desrespeita os limites da velocidade, num momento ele destrói a sua vida. Mas ele morreu, sim, ele só tinha uma vida, ele arriscou tudo. Por uma adrenalina, por uma estupidez, por um recorde, ou por um desafio. Como que alguém arrisca tudo? Ele só tinha uma. Tudo que ele poderia decidir em prol da vida dele, para ele mesmo, ele queimou tudo numa única estupidez. Agora, sabendo que para com Deus você tem o bom perfume de Cristo, a obediência de Jesus, o sacrifício de Jesus, o plano de Deus, a morte, a ressurreição,
E Jesus não fez nada disso por ele, ele fez por nós, para nos ter com ele. Você não vai queimar tudo isso numa estupidez religiosa. Você não vai arriscar tudo isso dizendo, não, para mim, eu acho que... você acha e que valor tem isso? Quem falou que Deus está comprometido com o que eu acho? Porque na minha igreja... Quem falou que Deus está comprometido com a minha igreja? Deus está comprometido com a igreja dele. Tem minha igreja, não tem eu acho? Não deixa o inimigo te enganar, roubar o seu entendimento. Não deixa o inimigo cegar a tua mente, você tem muito a perder, você está na vida. Nós perdemos a vida que herdamos de Adão já no nascimento. Nascemos filhos de maldito, maldito nos era, filho de pecador, pecador éramos, e por consequente condenado à morte. Mas agora Deus me deu uma nova oportunidade, e não mais em Adão, em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que para Deus nos deu uma vida indizível, de gloriosa, de rica, de feliz, de eterna. Agora nós estamos à altura para perceber quando essa vida está sendo ameaçada. Então não confie em você não. Não confie no seu ego, no que você acha, nas suas ideias, no seu conceito. Se alimenta da palavra de Deus e pede para que essa iluminação nunca pare na sua vida. O texto diz, porque o inimigo quer que você não entenda o resplendor, a glória de Deus que há em Cristo Jesus. E você não pode saber disso. Nós já sabemos. É por isso que nós o louvamos, é por isso que nós nos alimentamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós somos fiéis, é porque nós somos muito amados, muito lembrados, muito honrados, muito salvos, tudo na proporção do Deus que amou o mundo todo a ponto de dar o seu único filho. Sabemos já. Então o que temos que fazer? Já sabemos, cuidar. Isso pode ser tomado, isso pode ser perdido, isso pode ser roubado. Então não descuide, é incrível a quantidade de pessoas que se dizem filhos de Deus hoje, que não têm mais prazer em se alimentar da imortal e incontestável palavra de Deus. É incrível a quantidade de filhos de Deus hoje que perderam o desejo de ter momentos com Deus, de comunhão com quem tem comunhão com Deus. Assustador. Eles estão confiantes na religião. Eles estão confiantes no que eles pensam. Eles estão confiantes naquilo que todo mundo acha. Paulo diz, Deus, por sua graça, já nos deu uma vida de triunfo, de vitória em Cristo Jesus. Você não precisa pedir para Deus vitória, triunfo. Se você for fiel a Deus e não estiver em incompatibilidade de gênio com Deus, tudo isso já é nosso. Por que incompatibilidade? De repente você pode querer alguma coisa que Deus não tem para você. Então você vai perder Deus. Deus não vai deixar de ser Deus para ser você. Então tem gente que ele não está contente com aquilo que Deus tem para ele. Ele quer o que ele quer para ele. Aí não vai ser possível vocês terem comunhão. Você vai se frustrar com Deus. Você vai se zangar com Deus e você vai embora de Deus e não vai ouvir mais Deus e vai viver como Caim, errante. E o que você conseguir nessa vida, você vai conseguir até você ter vida. Quando a vida acabar, tudo acaba com você. Mas se nós aceitarmos o plano de Deus para a nossa vida, porque um salvo, a única coisa que ele quer é continuar salvo. Se Deus perguntasse para nós hoje, o que você quer que eu te faça? Nós teríamos que pedir para Deus, Senhor, que eu termine os meus dias na tua presença, o resto é resto. Morrer é lucro, viver é Cristo. Nós só não podemos perder a nossa salvação. Então, queridos, nós temos tudo isso de Deus na nossa vida. Agora, nós não podemos descuidar. Descuidar da sua alimentação, descuidar de receber de Deus a iluminação, né? Paulo falou assim, olha, nós não ficamos mercadejando da palavra, mas tem paralelo de Deus, tem paralelo de tudo. Essas comidas de profetas falsos, de líderes falsos, que estão sempre alimentando o ego, alimentando o sistema, alimentando o seu próprio nome, meu ministério, coisas assim. Não, Paulo falou, nós estamos aqui como servo de Deus, apresentando a palavra de Deus, e
é essa palavra que é o Evangelho, que vai revelar a glória de Deus que há em Cristo Jesus. E à medida em que você se alimenta dela, das trevas é de onde a gente vem, vai resplandecendo a luz. Que luz? A luz que resplandecendo em nosso coração, que vai nos iluminar do conhecimento da glória de Deus que há em Cristo Jesus. Na continuação do texto, Paulo vai dizer, olha, quem não está aberto para esse Evangelho, ele está fechado para os que se perdem. Então essa conversa de que eu não estou entendendo o Evangelho, isso é perigosíssimo. Seria a mesma coisa que você falar para um médico, eu não entendo o que eu tenho que fazer para viver, eu vou viver suicidamente, acabou. Vou ter atos suicidas, vou ter momentos de loucura. Ele vai dizer, você vai morrer então. É certo que você vai morrer. Se você não tomar alguns cuidados com a sua vida, se você não valorizar o fato de estar vivo, estou usando o exemplo do corpo para nós entendermos, você vai morrer. E Paulo está dizendo, nós que temos essa iluminação, nós estamos à altura para isso. O teu corpo vai te dar sinal, a tua alma vai te dar sinal, o teu espírito vai te dar sinal. Você pode até não obedecê-lo, mas ele vai te dar sinal, que ele quer Deus, que ele está precisando de Deus. Não adianta você falar para ele, vai passear, vai se divertir, vai fazer outra coisa, vai comer, vai fazer compra. Você está à altura para saber que lá dentro de você a tua alma está dizendo assim, olha, busque ao Senhor, se alimente. Jesus cansou de dizer, nem só de pão viverá o homem. Então nós vivemos num tempo em que as pessoas citam a palavra, indicam a palavra, gostam da palavra, mas não come. Respeitam a palavra. É a mesma coisa que você ir no restaurante, falar bem da comida, saber o bem que ela faz. Olha, isso aqui é bom para isso é bom para isso aqui faz bem para o coração, isso aqui faz bem para isso, mas não come nada. Não se alimenta. Comer é você pegar para você mesmo, falar isso aqui, ó, não estou falando, não é comida para você comer, é para mim, eu vou comer, para a minha vida. Isso vai iluminar o meu entendimento, isso vai trazer lucidez para a minha alma, isso vai trazer fidelidade para o meu espírito, isso vai trazer vida para a minha vida, vai iluminar o meu entendimento, para não acontecer comigo o que está acontecendo com muita gente nesse mundo. Que o inimigo cegou o entendimento, eles não perceberam mais agora a glória de Deus que há em Cristo Jesus, o poder que há no alimento, e por isso se tornaram meros religiosos, meros praticantes de cerimônias, e eles sabem que tudo é bom, é maravilhoso, tal, porém eles não comem para eles. Eu poderia ficar feliz em dizer assim, olha, eu estou feliz porque vocês estão todos aqui. Sim, isso me deixa feliz, mas eu fico preocupado com a sua vida, assim como eu estou preocupado com a minha. Eu fico preocupado com a sua salvação, assim como eu estou preocupado com a minha. Porque se nós não estivermos salvos, nós estamos perdendo tempo, perdemos a iluminação. Para a gente não correr esse risco, nós temos que comer. Não basta dizer assim, olha, o testemunho da irmã foi lindo, glória a Deus por isso. Ah, o culto foi maravilhoso, a palavra foi boa, mas eu preciso comer. Falar, Senhor, isso aqui é para mim. Eu vou digerir, eu vou alimentar, eu vou praticar isso daí. Isso é comigo. Eu tenho certeza absoluta que dentro de você a tua alma vai te pedir isso. Tenho certeza que a minha alma vai me pedir isso. É que muitas vezes eu não dou. Eu vou enrolando ela, vou dizendo, tá bom, tem gente pior. Ah, eu não estou fazendo nada de errado. Nunca um perdido vai se sentir perdido. Nunca um morto vai se sentir morto. Ele não tem olfato. Não adianta falar para o morto, ele não vai ouvir, ele não vai perceber, ele já está morto, então ele não percebe a morte. Sabe quem percebe isso? Nós que estamos vivos. Quem está morto já não vai perceber mais isso que eu estou falando. Por isso ele pergunta, você está à altura para isso? Sim, estamos. Estamos aqui pelos méritos de Jesus Cristo, que pagou pela nossa vida, nós viemos aqui para adorá-lo, para servi-lo, para honrá-lo, para nos alimentar do seu evangelho. Então é nós que temos que tomar cuidado com a nossa vida, nós precisamos comer pessoalmente, não adianta falar, a comida é boa, não, vai lá e coma. Eu não ando com muito apetite, então fale com o médico, fale com o Espírito Santo, fale, Espírito Santo, alguma coisa não está bem aqui.
A tua presença teria que me alegrar, eu estou me sentindo triste. Eu teria que sentir saudade do Senhor, eu estou sentindo bem longe. Ou algum dia você falou, estou com saudade de falar com Deus, eu vou orar. Com vontade de passar um tempo a sós com Ele. Com vontade de oferecer um louvor. Tua alma vai gritar dentro de você. Teu espírito vai gritar. E quando você sentir isso, esse toque do Espírito, esse impulso do Espírito, essa iluminação, não enrole. Não diga que não precisa. Não diga que quem deveria estar aqui não está. Que Deus está falando com quem não veio. Não, vamos comer a gente. Vamos alimentar. E você vai ver que à medida que você come, volta o brilho dos olhos, volta a sensibilidade, volta o paladar, volta os sentidos. E a glória de Deus que há em Cristo Jesus, a vida que Ele propôs, tudo aquilo que já é nosso, você começa a sentir-se vivo, participante. Paulo vai dizer assim, olha, glória a Deus por esses irmãos que estão vivos. Ele vai dar graças a Deus. Glória a Deus por aqueles que estão vivos, que o inimigo não roubou esse entendimento, que eles estão pagando o preço. E ele vai aconselhar os outros, vai dizer assim, olha, nós não podemos negligenciar, nós não podemos desfalecer. Nós estamos aqui para lutar contra o reino da morte, mesmo que a gente cheire morte para eles. Nós temos altura para isso, para perceber isso. Por que isso acontece? Porque o Deus deste século não está dormindo. Ele está cegando o entendimento das pessoas para que não resplandeça na vida delas a glória do Evangelho de Deus. A que Deus quer que seja refletida em nós. Esqueceu que nós somos criados para refletir a glória de Deus? Portanto, eu e você, onde nós passarmos, nós somos cheiros de vida para quem está vivo. Somos bênção para quem quer ser abençoados. E a glória de Deus, ela se manifesta na nossa vida. A glória de Deus se manifesta? Sim. Essas realidades espirituais, elas vão ficando naturais para você. Aquilo que para o mundo é um absurdo, uma loucura, uma utopia. Não, isso para você faz parte do seu dia a dia. O Espírito Santo vai revelando e vai deixando isso natural. Falar com Deus, sentir Deus, louvar a Deus, se alimentar de Deus. Aquilo que para o mundo não faz a menor falta, porque eles estão mortos mesmo. Isso para você é vida todos os dias da sua vida. Amém, queridos? Eu quero citar para a gente decorar e encerrar o versículo 6. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Meio do versículo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. O mundo te vê como uma pessoa normal, ele vai falar, você é crente, você é cristão, você vai na igreja e não sabe mais nada a seu respeito. Mas você que se alimenta do Evangelho de Deus, o Espírito Santo vai revelar no seu entendimento a glória, a grandeza, a vida que Deus propôs na morte do seu filho. Você que é inteligente pode fazer humanamente a simples compreensão. Por que Deus suportaria a morte do filho dele de uma forma tão cruel para fazer um mero religioso? Claro que não. Jesus disse, se Deus quisesse religioso, Ele faria das pedras. Então entenda facilmente, sabe o que Deus estava fazendo em Cristo Jesus? Um salvo. Um salvo que receberia por puro amor, bondade, graça, tudo aquilo que o sacrifício do filho dele estava conquistando. Aí a gente não consegue imaginar mais nada.
como alguém tão poderoso para fazer tudo, sujeito a tamanha dor, para produzir um salvo do sangue do seu Filho vertido na cruz do Calvário. Este salvo sou eu, este salvo é você. Não arrisque tudo. Não cometa estupidez. Não faça isso com você mesmo. Valorize isso. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença e te agradecemos, ó Deus, oferecendo a ti o nosso culto. Singelo, porém agradável, santo, racional. E agora eu te peço, Deus, aceita cada um dos teus filhos, faça resplandecer, ó Deus, no nosso coração a revelação da glória que há em Cristo Jesus na tua presença. Espírito Santo de Deus, deixe claro, convença, ó Deus, a cada um daquilo que o Senhor estava fazendo por ele quando aceitou a morte do seu Filho na cruz do Calvário. Que haja, ó Deus, da sua parte, revelação, iluminação do teu Evangelho, para alimentar, ó Deus, as vidas. Muitas vezes, ó Pai, estamos famintos, doentes e até falecendo. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o poder da tua palavra, que nos alimenta, que nos cura, que nos fortalece, venha, Senhor, abundantemente no nosso coração, trazendo vida da tua vida, luz da tua luz, para que o teu povo, ó Deus, viva a vida que o Senhor propôs para cada um em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.